Oi, tudo bem? Meu nome é Frederico Bender e eu estou aqui hoje para apresentar a explicação do algoritmo genético que a minha equipe fez para a disciplina de sistemas inteligentes na FURG. A minha equipe é eu, o Brian e o Miguel. A gente fez esse algoritmo que soluciona o problema da mochila, que consiste em um problema de otimização combinatória. E esse nome é dado porque a gente tem um modelo em uma situação em que é necessário a gente preencher uma mochila com diferentes objetos, com diferentes pesos e valores. E a gente tem que preencher essa mochila com o maior valor possível, sendo que a gente não pode ultrapassar o peso máximo que a gente estipula para essa mochila, o máximo que ela consegue carregar, no caso. Então, tem dois códigos. A gente tem a mochila G, que é o principal e executa tudo, e o Genetic 2020, que é o código que a gente inseriu as funções que fazem a maior parte desse código funcionar. Então, aqui no começo, a gente faz uma importação dessas funções e a gente define quais são os pesos e valores que vão ser utilizados na mochila. Por exemplo, o primeiro item ele tem peso 4 e valor 30, o segundo item peso 8 e valor 10, e assim por diante. Podem ser colocados quantos itens forem necessários, quantos você quiser, e depois são definidos, então, o peso máximo que a mochila vai poder carregar, pode ser alterado, o número de cromossomos, quantos indivíduos tem por geração, nesse caso a gente está botando 100, e o número de gerações é quantas vezes o algoritmo vai evoluir esses indivíduos até ele parar a sua execução, tá? Aqui embaixo a gente tem a execução principal do algoritmo. Então, primeiro a gente gera uma população aleatória com esse population. Depois a gente calcula a média de pontuação que essa geração fez para ter a média da geração inicial e adiciona o histórico. Depois disso, o algoritmo faz o passo a passo do algoritmo evolutivo. Então, a gente tem a função evolve, que pega esses indivíduos e faz a nova geração. Depois disso, a gente armazena a média dessa nova geração numa lista de histórico e vai fazendo isso até o algoritmo finalizar, certo? Quando a gente terminou o algoritmo, no caso, passaram todas as gerações, então ele sai desse loop e vai aqui embaixo para a seção de prints. Depois, quando a gente fizer uma execução, vocês vão ver que esses prints mostram várias informações úteis no terminal. E por fim, para complementar ainda mais, a gente usou o matplotlib para fazer um plot gráfico com a evolução dos indivíduos em função das gerações. Então, na horizontal, ele vai mostrar para vocês quantas gerações passaram, e na vertical, vai mostrar qual é a média de valor que tem na mochila em cada geração, certo? Então, a parte principal do algoritmo, como vocês podem ver, está aqui dentro na execução do procedimento, que é obtido através da função de evolução, e ela está no outro algoritmo, tá? Então a gente vai entrar dentro do Genetic 2020, ou dá para clicar aqui com Ctrl e ir direto para o Evolve, que é onde está todo o código. Tá? Aqui está a função principal do código, o Evolve, que é a evolução. Vocês podem ver que ele começa fazendo um fitness. Então, como essa parte funciona? Primeiro, a gente pega e faz a avaliação de cada um dos indivíduos e armazena num vetor. Esse vetor ele tem dois valores. A gente tem qual é a pontuação do indivíduo e qual é o código genético do indivíduo, no caso, a sequência de genes que ele possui. A gente armazena todos esses valores para todos os indivíduos nessa lista que a gente chamou de pais. Detalhe, a gente colocou uma condição aqui que ele só vai armazenar indivíduos que o fitness retorna maior ou igual a zero. Por que que isso acontece? Vamos ver como a função fitness funciona. A gente entra dentro do fitness. Aqui no começo, a gente pega e verifica para cada indivíduo, ele tem uma sequência de zeros e um, certo? Cada 0 e 1 representa se o item da mochila está ou não contido dentro daquela solução. Se o item possui valor 1, então quer dizer que a gente tem que multiplicar esse 1 pelo valor daquele item para a gente contabilizar o valor na mochila. Ele está naquela mochila, certo? E a gente também tem que validar para isso o peso desse item. Então a gente tem aqui, a gente validou o peso do item e o valor do item. A gente verifica todos os itens, então aqueles que estão contidos são contabilizados no peso e valor. No final, se o peso for excedido, a gente sabe qual é o peso máximo que tem e sabe qual é o peso que vai ter nessa solução. Se o peso for maior do que a mochila pode carregar, a gente retorna o valor -1, simbolizando que isso aqui é um indivíduo inválido, ele não pode ser considerado na nossa solução. Caso não seja um valor maior que o peso máximo, então o valor total desse indivíduo é retornado, e o valor total desse indivíduo é o somatório de todos os valores de todos os itens que tem na mochila, tá? Vamos voltar aqui. Então, a gente retornou uma lista com todos os indivíduos que são considerados aptos, isso é, aqueles que têm
um somatório de itens dentro da mochila que não extrapola o valor máximo da mochila. Depois disso, a gente coloca em ordem crescente. Então, a gente tem quais são os melhores indivíduos no começo e quais são os piores indivíduos dessa geração no final da lista. Enfim, é feita a reprodução desses pais, né? Que a gente já tem agora qual é a avaliação de cada um deles e o código genético, então pode ser feito. Como a reprodução desse algoritmo funciona? A gente pega e usa a seleção de roleta para pegar quais são os indivíduos que vão ser utilizados na reprodução. Então, a gente entra aqui dentro da seleção roleta para ver como funciona. Está funcionando da seguinte maneira. Ele pega e sorteia 2 indivíduos para fazer o cruzamento. Mas a roleta, ela tem um peso para cada indivíduo. Ou seja, um indivíduo, digamos que tu tem 2 indivíduos. Um deles tem 70 de valor na mochila e o segundo tem 30 de valor na mochila. Então, a gente vai ter 70% de chance de selecionar o indivíduo que tem 70 e 30% de chance de selecionar o indivíduo que tem 30. Então, quanto mais evoluído, quanto melhor o valor que ele tem naquela mochila, maior é a solução dele selecionado para se reproduzir e gerar a nova geração. Nota que aqui na função sortear, a gente tem um índice a ignorar. Isso é um parâmetro opcional que recebe -1 quando ele não é utilizado e recebe um valor de índice que vai ser ignorado quando ele ser chamado de novo. Porque aqui dentro da função, a gente chama a função de sortear e pega um desses valores dessa roleta, tá? Então, a gente vai pegar um indivíduo e vai sortear para ser o pai. Como a gente já tem o índice do pai, a gente passa ele como parâmetro na próxima chamada, e aqui dentro da função, ele vai verificar qual é o índice. Ele é diferente de -1. Então, ele vai ser removido do valor total do fitness, que a gente vai considerar, ele está sendo removido da roleta, e aqui assim, quando ele ser verificado, para ver se ele pode ser sorteado, vai ser ignorado esse índice. Para que a gente fez isso? Porque a gente não quer elitismo no nosso algoritmo. Então, ele vai ignorar esse índice, se ele for sorteado, e vai para o próximo item. Dessa forma, a gente consegue selecionar 2 indivíduos sempre diferentes, sem ter repetição e, por consequência, sem ter elitismo. Certo? Então, como a gente conseguiu sortear um pai e uma mãe, basta a gente passar esse índice para a nossa lista de valores, que contém todos os pais daquela geração anterior, e a gente vai conseguir saber quais são os que estão cruzando. Então, o que a função sortear roleta, a seleção roleta faz? É isso. Ela retorna um pai e uma mãe, baseado no critério de seleção da roleta. Tá? Com o pai e mãe, a gente consegue fazer o cruzamento genético. Como esse cruzamento foi feito nesse algoritmo? A gente pega o tamanho do número de genes que tem um cromossomo, nesse caso, por exemplo, tem 10. Então, a metade vai ser ali no meio, no 5. Então, ele vai pegar a metade, os primeiros 5 genes do homem, e vai colocar no próximo indivíduo. E depois, aqui, a gente tem os genes do meio da mulher até o fim, para complementar a segunda parte do novo cromossomo. Então, esse novo cromossomo ele tem a primeira metade do material genético do pai e a segunda metade do material genético da mãe. Essas duas partes são misturadas e a gente tem um novo indivíduo que é adicionado à nossa lista de filhos. Esse é o nosso primeiro filho e esse algoritmo ele fica essa parte da reprodução, ela fica em loop até que a gente tenha o número de cromossomos desejado. Se, por exemplo, a gente quer 100 indivíduos, ele vai fazer essa geração de novos indivíduos 100 vezes. Nota-se que esses filhos são a nova geração, certo? Beleza, então a gente já pegou, calculou o fitness dos indivíduos, fez a reprodução, mas está faltando uma coisa. A gente precisa fazer a mutação. Se a gente não fizer a mutação dos indivíduos, vai acontecer um problema. A gente pode ficar preso em um ótimo local. Ou seja, a gente tem uma solução que pode ser boa, mas ela não vai ser uma das melhores. Para a gente poder cair numa solução ótima global, a gente tem que realizar a mutação. Nesse algoritmo, por parâmetro padrão, a gente tem uma chance de 5% de mutação. O que acontece? Depois que a gente já tem os filhos, ele vai sortear um valor entre 0 e 1. Se esse valor for menor que 0,05, então a gente vai fazer uma mutação. Esse valor varia conforme o parâmetro passado. No caso, ele vai verificar sempre se o valor de mutação, no caso 0,05, é maior que o valor sorteado. Então a gente está vendo se realmente tem com 5% de chance de ter uma mutação, qual vai ser o gene mutado. Então, ele vai verificar o primeiro indivíduo. Ah, tem mutação. Beleza. O que ele faz? Sorteia um dos genes que ele vai ter que alterar e verifica se ele é um gene do tipo 1. Se for um gene 1, ele vai ser mudado para 0. E se for um gene 0, então ele vai ser alterado para um bit 1. Então,
Depois disso, a gente só precisa retornar os filhos, que vão ser a nova geração, e o algoritmo é executado todo de novo. A gente pode ver aqui que ele está nesse loop, então ele faz a evolução, ele pega os indivíduos, ele seleciona para reproduzir através da roleta, reproduz, faz a mutação e segue. E vai indo, até chegar na última geração, certo? Vamos fazer uma execução aqui só para demonstração. Certo? Como vocês podem ver, a gente tem duas coisas. A primeira, a gente colocou aqui no nosso código um print na tela para mostrar qual é a média de valor contido na mochila por determinada geração. Então a gente consegue fazer um acompanhamento bem legal. E a gente ainda botou aqui para mais informações, por exemplo, qual é o peso máximo da mochila nesse exemplo e quanto que tem de peso e valor para cada item. Então a gente consegue ver que o item 1 ele tem 4 gramas e ele vale R$ 30. O item 2 tem 8 gramas e vale R$ 10. E assim por diante. E a gente coloca na tela os primeiros 5 exemplos que a gente tem de boas soluções. Não são as 5 melhores soluções dessa geração, porque a gente não colocou uma função sorte antes de retornar os novos filhos. Mas são 5 exemplos de boas soluções da última geração, certo? Então, como a gente pode avaliar esse exemplo? Tu pode olhar aqui que tem o valor 1. A gente pega, então, isso significa que ele tem o item 1 na mochila, que pesa 4 gramas. O item 2, que pesa 8 gramas, não tem na mochila. O item 3 tem, o item 4 não, o item 5 não. Então, é só pegar os números uns, que são aqui o índice de cada dessa lista, e validar com o item daqui, que vocês vão saber qual é essa solução. E se tu contabilizar os valores, vocês vão ver que isso aqui é o maior valor, é um dos maiores valores que dá para se obter. Então, como a gente tinha falado bem no começo, tem ainda o Matplotlib que faz a parte gráfica. Essa é a parte mais legal, que agora a gente consegue ver a evolução dos indivíduos em função da geração. Como vocês podem ver, no começo, a primeira geração de indivíduos, ela tem um valor de 333. Então, a média dos valores que a gente tem na mochila na primeira geração é isso. Depois que ele pega os melhores e leva para a próxima geração, ele vai cruzar os genes, o algoritmo vai melhorar. Então, na segunda geração já aumenta. Vai aumentando, aumentando, aumentando. E a partir da 20ª geração, em torno disso, vocês podem ver que a maioria dos indivíduos está no valor entre 1.000 e 1.100. Ou seja, ele já chegou no máximo do pico evolutivo que ele poderia chegar. Ele está ali assim, variando dentro da solução que é o ótimo global. Muito provavelmente, se você colocar um valor muito maior aqui, digamos 200 gerações, vocês vão ver que esse valor ele fica bem estável nessa linha. Muito provavelmente não, ele vai ficar. Vamos botar aqui para vocês verem. Vamos colocar o número de gerações alterado para 200 e executar de novo. Então a gente tem que esperar ele executar, agora ele está compilando e vai gerar o gráfico. Ó, vocês podem ver que, como eu disse, ele ficou estável entre 1.000 e 1.100 durante várias gerações. Significa que a gente já atingiu uns resultados muito bons que podem ser utilizados. É isso, se vocês quiserem, podem alterar os valores que tem aqui. A gente tem vários valores que podem ser alterados e com essa finalidade de observar o que acontece. A gente tem um relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Qualquer dúvida podem mandar mensagem, e-mail ou deixar um comentário que a gente vai responder. Além disso, no relatório tem link dos meus outros colegas que também fizeram um vídeo explicando esse algoritmo e como a gente fez tudo. Então, se vocês quiserem, podem assistir o vídeo do Brian ou do Miguel. Muito obrigado e é isso.